Testamento, especificamente mais no Velho Testamento. Nós sabemos que o pai da fé, Abraão, teve um filho e que gerou muito problema, Ismael. Abraão depois tem Isaque, o filho da promessa, que casa com Rebeca, e que tiveram os gêmeos, Esaú e Jacó, mas ali cometeram um erro. Rebeca gostava mais de Jacó do que Esaú. E Isaque gostava muito mais de Esaú do que de Jacó. Cuidado. Eu só tenho uma filha, posso dizer que ela é a melhor filha do mundo. Mas você que tem 2, 3, não sei se tem alguém que tem 8, tem que tomar muito cuidado de falar, externar. Eu sei que sempre eu já tenho conversado com pais que têm mais filhos, existem filhos mais próximos, né? Às vezes é uma filha, às vezes é um filho, mas a gente não pode externar isso. A gente pode guardar no coração, aquela minha filha é meu braço direito, mas eu não posso externar. Externar gera problema, gera inimizade, como gerou entre Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e ele cometeu o mesmo erro dos seus pais, porque ele tinha um filho preferido, e ele falava isso claramente, que é José. José era o filho amado, e ele então gerou ciúme nos outros 11 filhos, porque José, e aconteceu o que você sabe, a história de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Então eu queria que a gente pensasse primeiro nisso. Não existem pais perfeitos. Existem pais que procuram encaminhar os seus filhos da maneira possível. Mas todos nós, e eu me incluo aqui, temos essas dificuldades, essas limitações. Um segundo aspecto que a Bíblia nos mostra, que não existe determinismo espiritual. Porque Romualdo nasceu de fulano e fulano, vai ser assim, assim, assim. Não existe isso. Nós temos que aprender a colocar os nossos filhos nas mãos de Deus. Orar por eles, se esforçar por eles, mas entender de que eles têm a sua própria história, estão construindo a sua própria história e dirigindo seus passos. Achamos que podemos resolver todos os problemas, inclusive aqueles que estão além das nossas possibilidades na vida dos nossos filhos. Isso aqui é talvez para pai e para mãe uma coisa muito difícil e errada. Achamos que podemos resolver todos os problemas, inclusive aqueles que estão além das nossas possibilidades na vida dos nossos filhos. A raiz de boa parte do nosso sofrimento como pais deve-se ao fato de crermos que temos total controle sobre a vida dos nossos filhos, quando, na verdade, não temos nem mesmo o controle das nossas próprias vidas, nem das nossas próprias vidas. Quanto mais sobre a vida dos nossos filhos. Então, pai e mãe, aprenda a descansar nisso. Você não tem controle, primeiro, nem sobre a sua vida. Imagina sobre a vida dos seus filhos. Quinta-feira, eu vi como Deus é misericordioso e nos guarda de todo o mal. Essa eu ainda vou escrever ainda. Eu estava levando, meu neto dormiu comigo quinta-feira, nós estávamos voltando ali na Lauro Linhares, e eu dei sinal que eu ia entrar à esquerda no meu condomínio. Gente, eu não vi. Um motoqueiro me cruza pela esquerda, encostou um pouco no carro e ele desviou, ele subiu na calçada e foi lá na frente e voltou para a pista. Eu falei, meu Deus do céu, eu quase desmaiei ali. Primeiro porque não tinha ninguém na calçada. Segundo porque não veio nenhum carro naquele momento de lá para cá. E na Lauro Linhares, meu Deus do céu. Eu fiquei ali, misericórdia, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor me protegeu a vida daquele
cidadão que eu nem conheço. Então, só para notar que nós não temos controle sobre as nossas vidas. E muito menos vamos ter controle sobre a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Precisamos aprender a entregá-los nas mãos de Deus. Entregá-los nas mãos de Deus. Um terceiro aspecto importante é que temos que aprender o que Deus disse para Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Deus requer dos pais é que eles sejam fiéis a Deus. Que eles sejam fiéis a Deus. A nossa oração sempre deve ser essa: Senhor, me ajude a ser fiel ao Senhor. Porque sendo fiel, nós estamos transmitindo Cristo na vida dos nossos filhos. Uma pergunta errada que muitas vezes aflige os pais é: em que nós erramos na educação dos nossos filhos? Isso nos aflige. Eu hoje que estou com 70 anos, olho para trás, e eu sei que errei muitas vezes. Querendo acertar, a gente erra. Mas eu tenho a convicção de que a pergunta não é em quem nós erramos. A pergunta é: estamos sendo fiéis a Deus como pais? Estamos sendo fiéis a Deus como tutores daqueles que recebemos? Fomos chamados como pais a apresentar o caminho para os nossos filhos. E é fundamental conhecer os nossos próprios limites. Não seremos capazes de formar perfeitos seguidores de Cristo, mas devemos dar o nosso exemplo, o nosso testemunho. Ter em mente que somos crentes em Jesus Cristo e precisamos lembrar de que a minha graça te basta, diz a Bíblia, na vida de Paulo, na vida de você, mãe, na vida de você, pai, avó, mãe, pai, avó, avô que aqui está. Aprenda isso diante de Deus. Nós não temos o controle sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Bem que gostaríamos, mas não temos. O que nós temos que fazer está sempre em oração por eles. Oração por nós e por eles. Para as crianças, o pior do que crescer em conflitos é crescer com a ausência deles. É crescer sem dificuldades, super protegidos. Dessa forma, não adquirem defesas para sobreviver numa sociedade como a nossa. Não há pais que acertem tudo. Eu sei que nós precisamos colocar os nossos filhos na presença de Deus. A educação dos filhos, como qualquer outra tarefa debaixo do sol, exige amor, esforço, risco. Mas risco? Sim, risco. A gente vai criando uma criança, chega ali, como eu cheguei aos 17 anos, quis caminhar de um outro jeito. São riscos. E hoje eu sei que os riscos são 3 vezes pior do que na minha época. Esse negocinho que temos em casa, que carregamos, chamado celular, e às vezes a gente diz: meu filho está em casa, graças a Deus está protegido. Não, tem que saber, sei lá, no quarto, o que ele está vendo lá. Porque hoje o maior problema é que os filhos estão demais dentro de casa. Nós tínhamos que, ao contrário, expulsar eles para a rua, para brincar. A criança foi feita para brincar. Como eu me lembro da minha infância, brincando, jogando bola de gude, correndo, pique-pega, pique-esconde. Gente, essas crianças hoje não sabem mais nem o que é isso. Vivem tão trancados dentro dos apartamentos, e nós pais com tanto medo, que pensamos que eles estão protegidos quando essa preocupação é muito grande. Eu estou assim, isso é um dia, ainda vou falar, muito preocupado com esse negócio de jogo pela internet. Gente, está tendo seríssimo problema no nosso país,
de pais e mães que estão se envolvendo em jogos, endividados. E é uma desgraça isso. E está dentro de casa. Antigamente, para fazer um jogo, a gente tinha que ir numa loteria. A gente ficava até com vergonha, né? Ah, sei lá, se eu sou crente, vou ali, alguém vai me ver. Hoje em dia não precisa mais, não. No celular, você mesmo joga. E o que está acontecendo na nossa sociedade? Sérios problemas de vício com relação aos jogos. Então, são riscos. Quem é pai, quem é mãe, tem esses riscos. E como a gente vai protegê-los? Através da oração. Perseverança acima de tudo. Trata-se de fé e não de uma fórmula mágica. Da graça de Deus, não de convicções próprias. De que estamos criando os nossos filhos, netos, debaixo do temor de Deus. O que Deus requer, então, de um pai e de uma mãe? Que ele seja fiel. Fiel ao Senhor. E assim nós vamos influenciando na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, a fé que recebemos dos nossos antepassados e que vai sendo discipulado e chegando na vida dos nossos filhos. E um último comentário. Um dia os nossos filhos precisarão de sonhos para descobrir que seus pais perderam noites de sonos para que vocês dormissem tranquilos. Derramaram lágrimas para que vocês fossem felizes. Adiaram alguns sonhos para que vocês sonhassem. Acho linda essa frase aqui. Porque assim foi meu pai. Fez muito. Adiaram os seus sonhos para que vocês sonhassem. Só uma ilustraçãozinha rápida. Uma vez meu pai me disse, hoje a sua prima vai fazer 15 anos e você vai representar a família nesse aniversário de 15 anos. Aí ele me deu um dinheiro para comprar um sapato e comprar uma calça nova. Aí eu voltei. Eu disse, pai, com esse dinheiro aí não dá nem para comprar sapato. Me desculpe. Olha a arrogância, né? Aí ele falou, então eu vou lá falar com sua avó, pedir um dinheiro emprestado. Quanto que é o sapato? Aí eu falei, era caro. E ele pegou o dinheiro emprestado, você vai lá comprar esse sapato de jacaré, que eu queria um sapato de jacaré, para ir o aniversário de 15 anos da minha prima. Muitos sonhos deles foram adiados, porque ele queria que os meus sonhos fossem realizados. E eu fui. Fui nesse aniversário da minha prima Silvinha, e lá fui representando a família. E eu não quero entrar aqui muito em detalhes, mas no aniversário de 15 anos, eu encontro com quem? Com a minha atual esposa, que é a Lúcia. Ela também estava lá na festa, mas isso eu vou contar outro dia, porque senão esse sermão não vai longe demais. Mas muitos dos sonhos dos nossos pais foram adiados para que nós sonhássemos. Nós sonhássemos. Nós 4 estudamos em colégio particular. E papai só que trabalhava fora. Olha o esforço daquele homem. Porque ele queria investir na educação, na vida dos seus filhos. E assim, muitos sonhos de papai e de mamãe ficaram guardados porque ele queria que nós sonhássemos. E assim também comigo e com Sandra. Muitos dos nossos sonhos foram adiados porque nós queríamos também que Renata sonhasse. E assim eu tenho certeza que é você. Muitas vezes você vai deixar de fazer certas coisas para que seu filho faça. Uma viagem, um carro, uma escola, um esforço muito grande. Mas os filhos precisam saber disso, com todo amor e carinho. Todo amor e carinho. De que muitas vezes nós adiamos os nossos sonhos para que eles tenham sonhos. Eles tenham sonhos. Isso faz parte da família como bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua família, seus netos, seus filhos, todos que estão ao seu redor. E tire o peso do seu coração. Eu acho que eu errei demais. Tire esse peso. Afasta isso. Tenha essa convicção. Se você for uma pessoa temente a Deus,
Deus está guiando a vida dos seus filhos, agora e para todo sempre. Só para a gente encerrar, basta lembrar da vida do filho pródigo, né? Foi criado com todo carinho, com toda a mordomia de um pai, que acho que era viúvo, porque a Bíblia não fala da mãe, e fez aquilo que fez. Até que um dia ele disse: eu pequei contra o meu pai, eu vou voltar e pedir perdão, e dizer para ele que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me receba na sua casa. E a história do filho pródigo, todo mundo já sabe. Muitas vezes nós vamos ver também isso na vida dos nossos filhos. Nós queremos, mas Deus é que dirige os passos deles. Deus é que dirige os nossos passos. E Deus assim o abençoe, porque família é bênção de Deus na minha vida, na sua vida e de nossas vidas.